Oi gente, tudo bem? Eu sou a Adriele e hoje eu vou contar pra vocês o caso de Brianna Dennison. Brianna Zunino Dennison nasceu no dia 29 de março de 1988 em Mendocino, na Califórnia, filha de Bridget e Jeff Dennison. Ela tinha um irmão mais novo, no qual era muito próxima. A família tinha uma situação financeira aparentemente boa. Seu pai era dono de uma franquia nacional. Porém, quando a Brianna estava com apenas 6 anos de idade, seu pai foi acusado de passar $1 milhão em cheque sem fundo. Isso abalou bastante a família, principalmente o Jeff, que acabou tirando a sua própria vida aos 34 anos de idade. Mesmo bastante abalados, a família Dennison decidiu que iriam se unir para passar por esse momento difícil juntos. Após esse episódio, eles passaram um tempo em Mendocino, mas depois voltaram para Reno, Nevada. A Brianna foi descrita como sendo muito engraçada, amorosa, respeitosa e que amava crianças. Ela se formou no ensino médio em junho de 2006. Depois estudou por 1 ano em Roma, mas voltou para a Califórnia para fazer faculdade de psicologia. Seu sonho era se formar em psicologia infantil para ajudar crianças que tivessem passado pelos mesmos problemas que ela durante a infância. No dia 19 de janeiro de 2008, a Brianna, que a essa altura estava com 19 anos de idade, estava em sua casa aproveitando suas férias de inverno. Por volta das 9h30 da noite, ela decidiu sair com alguns amigos. Ela, uma amiga de nome McKay e um outro amigo foram para um evento de uma agência de viagens que atendia estudantes. Um tempo depois, a Brianna e a sua amiga decidiram pegar um ônibus para irem até um cassino. Um pouco mais tarde, elas decidiram ir embora, ir para a casa da McKay para poderem descansar. Elas então saíram do cassino, foram para o estacionamento e, mesmo sendo bem perigoso, a Brianna acenou para um carro que estava saindo de lá para pedir carona. Esse homem desconhecido então levou as garotas até a porta da casa da McKay. Elas foram fazer um lanche em um restaurante ali nas redondezas, bem próximo dessa casa, e por volta das 4 horas da manhã, elas, enfim, voltaram para a casa da McKay para dormirem. A Brianna iria dormir na sala, então a McKay levou algumas coisas para ela ficar um pouco mais confortável, como um travesseiro, um cobertor e até um ursinho. Depois a McKay foi para o seu quarto dormir também. Por volta das 9 horas da manhã, a McKay acordou e foi ver como a sua amiga estava. Porém, a sua amiga já não estava mais lá. O estranho foi que a Brianna tinha ido embora, sem levar seus sapatos, seu celular, nem a sua bolsa. A McKay achou estranho, mas foi arrumar e guardar as coisas que ela havia emprestado para Brianna dormir na sala. Ela então começou a dobrar o cobertor, a guardar o travesseiro, mas quando ela pegou o travesseiro, ela percebeu algo que parecia ser uma mancha de sangue nele. Nesse momento ela começou a se preocupar e ligou para a mãe da Brianna para perguntar se ela tinha notícias dela, se sabia onde ela estava. Como a mãe dela respondeu que não, que ela não tinha entrado em contato com ela, elas decidiram ligar para a polícia para comunicar esse desaparecimento. Rapidamente as investigações para descobrirem onde a jovem estava começaram. Ao realizarem uma busca na casa da McKay, os policiais encontraram em uma maçaneta a amostra de DNA de um homem desconhecido e, após realizarem alguns testes, foi confirmado que o sangue encontrado no travesseiro em que a Brianna tinha dormido era sim o sangue dela. A porta da sala da casa da McKay era de vidro e ela assumiu para os policiais que aquela porta nunca era trancada, porque ela morava com outras jovens. E para o caso de alguma dessas garotas esquecer ou perder a chave da porta principal da casa, ninguém a trancava. Assim que essas garotas chegavam na casa, elas passavam para os seus quartos e trancavam apenas a porta dos seus quartos. E isso fez com que os policiais passassem a acreditar que esse criminoso teria avistado a Brianna dormindo no sofá da sala. Ele então percebeu que a porta estava destrancada
e, sem nenhum problema, entrou na casa. Ele então teria atacado. Ela acordou e tentou se defender, mas de alguma forma ele a teria imobilizado e depois sufocado com o travesseiro que ela estava dormindo. Depois ele a teria levado dessa casa sem que ninguém percebesse. A partir daí, esse caso então começou a ser tratado como um caso de sequestro. O homem que havia dado carona às garotas naquela noite foi um dos principais suspeitos de ter cometido esse crime. Ele foi identificado e, após fazerem alguns testes com seu DNA, ficou claro que ele era apenas um bom homem que tinha ajudado as garotas naquela noite. Ele não tinha nenhum envolvimento com o que aconteceu. De toda forma, eu deixo um adendo aqui. Esse foi um caso isolado. Pegar caronas com desconhecidos, principalmente de madrugada, nunca foi seguro, por isso nunca façam isso. Os policiais também descobriram que esse DNA masculino, encontrado na maçaneta da casa da McKay, estava ligado a pelo menos 2 ataques a mulheres acontecidos anteriormente na mesma região, nos dias 13 de novembro e 16 de dezembro de 2007. No dia 29 de janeiro de 2008, uma mulher que morava em Reno procurou a polícia para informar que conhecia uma outra vítima desse agressor. Sua amiga tinha sido abordada por um homem armado em outubro de 2007 no estacionamento do campus da Universidade de Nevada. Ele a teria violado e depois fugido, levando consigo uma peça de roupa íntima. Essa vítima não tinha chegado a denunciar esse ataque porque tinha ficado com medo e vergonha do que outras pessoas iam dizer. A polícia então voltou seu foco para criminosos sexuais. Foram entrevistados cerca de 100 criminosos registrados desse tipo que moravam a menos de 1,5 km da casa da McKay, mas infelizmente não houve nenhuma prisão. Até que no dia 15 de fevereiro de 2008, cerca de um mês após esse possível sequestro, um homem de nome Albert Jimenez, que morava em Reno, estava voltando para o seu trabalho do almoço até que notou pela estrada em que estava passando um tecido laranja brilhante, se destacando entre uma pilha de galhos de árvores. Ele decidiu chegar mais perto para ver o que tinha ali e acabou percebendo que esse tecido laranja, na verdade, eram meias, que, aliás, estavam presas a pés de uma mulher já sem vida. O Albert estava sem o seu celular no momento, por isso voltou correndo até o seu trabalho para ligar de lá para os policiais para comunicar o que havia encontrado. Esse corpo então foi levado pela polícia para fazerem alguns testes e no dia seguinte a essa descoberta, no dia 16 de fevereiro, foi divulgado que esse corpo era sim o da Brianna. O corpo tinha sido encontrado nu, com apenas meias laranjas nos pés. Próximo ao corpo foi encontrado a peça de uma roupa íntima com o mesmo DNA encontrado no apartamento de onde a jovem tinha sido sequestrada, e o DNA de uma outra mulher desconhecida. Utilizando a descrição de outras vítimas de violação que se apresentaram na delegacia após esse caso ter acontecido, a polícia conseguiu divulgar um esboço do homem que possivelmente teria tirado a vida da Brianna. Também conseguiram a descrição da caminhonete que esse homem dirigia. Pouco após essa divulgação, uma mulher, no qual não divulgaram o nome, denunciou para a polícia um homem de nome James Michael Biela, com 27 anos de idade, que morava em Sparks, Nevada, por ter encontrado em sua caminhonete roupas íntimas de mulheres desconhecidas. Ela teria ligado essa descoberta com os ataques a mulheres que estavam acontecendo na região. A polícia então foi interrogar o James, mas ele negou seu envolvimento em qualquer crime e se recusou a ceder uma amostra do seu DNA. Porém, ele tinha um filho com a sua ex-namorada e ela deixou com que seu filho, de 4 anos de idade, cedesse a amostra do seu DNA. E, após alguns testes, foi confirmado que um parente direto dessa criança tinha deixado seu DNA no apartamento em que a Brianna tinha sido sequestrada. Com essas evidências, os policiais então conseguiram um mandado de prisão para o James, e no dia 25 de novembro de 2008, ele foi preso enquanto deixava o seu filho na escola,
sob a acusação de ter tirado a vida da Brianna, sequestro em primeiro grau e violação de mulheres. Seu DNA então foi coletado e foi confirmado que o DNA dele era o mesmo DNA que haviam encontrado na casa da McKay no dia em que esse crime aconteceu. Esse DNA também teve comparações positivas com um ataque realizado a uma outra mulher. Esse ataque tinha acontecido cerca de um mês antes do ataque contra a Brianna. O James tinha vendido seu carro antes de ser preso, o qual tinham denunciado ter encontrado roupas íntimas e que provavelmente tinha muitas amostras de DNA de mulheres diferentes. Ele tinha feito isso na intenção de sumir com as provas contra ele, porque era justamente com esse carro que ele cometia os seus crimes. Mas não adiantou. Esse carro foi recuperado pela polícia e foi usado como prova contra ele. No dia 27 de maio de 2010, o James foi considerado culpado de tirar a vida da Brianna, sequestro e violação. Ele foi condenado à prisão perpétua. Posteriormente, adicionaram mais 4 prisões perpétuas devido a outras acusações de violação, sequestro e ataques a 2 outras vítimas. Esses casos tinham acontecido antes do caso da Brianna. Ele recorreu à Suprema Corte para reverter essas condenações 2 vezes, mas nenhuma deu certo. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse caso. O James nunca chegou a assumir ter cometido esses crimes, mas contra essas evidências, que foram amostras de DNA, não existem argumentos. Ele atacava as mulheres que estavam sozinhas e as violava, roubava suas roupas íntimas e depois fugia. Nesse caso, ele ainda aproveitou uma prática ruim das garotas, de deixar a porta principal da casa destrancada. O James claramente tinha pensamentos distorcidos sobre as mulheres e uma forte obsessão por roupas íntimas. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo aqui no canal. Se ainda não é inscrito, não se esqueçam de se inscreverem, de deixar o like e compartilhar com mais pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo. E até o próximo vídeo. Tchau!